O gato no telhado. O gato subiu no telhado. Lá em cima, ele tocou seu violino. Veio o bode com o seu trombone. O gato falou: vem aqui, bode, vamos formar uma banda. Mas o bode disse: eu não subo no telhado. Olá, acadêmicos do curso de Pedagogia e demais espectadores. Eu sou a professora Priscila Pacheco, da disciplina de Teoria e Metodologia da Alfabetização. Estamos na Escola Municipal Mercedes Braga, que é localizada no bairro Alto da Lagoa, no município de Irati. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Educação e também à diretora, Kellen Crovador, por permitir a nossa presença aqui na escola. Na aula de hoje, nós discutiremos a respeito das práticas de alfabetização, tendo como base as experiências de uma professora alfabetizadora que atua do primeiro ano. Antes de a gente fazer essa discussão, eu gostaria de fazer uma breve contextualização a respeito da organização do ensino fundamental. Para isso, nós precisamos nos remeter à legislação. Atualmente, então, nós temos em vigor a Lei 11.274 de 2006, que amplia o ensino fundamental para 9 anos. Essa lei, ela, então, define, né, que as crianças com 6 anos de idade precisam estar matriculadas já no ensino fundamental. Essa lei também estabeleceu como um prazo, né, para a adequação dos sistemas de ensino até 2010. A partir dessa data, né, deste ano, de 2010, todas as escolas e os sistemas já deveriam estar organizados a partir dessa legislação. Então, como que ficou organizado o ensino fundamental? Anterior à legislação, nós tínhamos uma organização por série, né? Nós tínhamos a primeira, segunda, terceira, quarta série, né? Posteriormente, a quinta, sexta, sétima e oitava série. Atualmente, a organização é por ano. Então, nós temos, nos anos iniciais do ensino fundamental, que compreendem o primeiro ao quinto ano, e os anos finais do ensino fundamental, que compreendem do sexto ao nono ano. Dessa forma, é obrigatória a matrícula, né, dos alunos, das crianças, já com 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental. Com essa legislação, a gente observa que precisa ter toda uma modificação nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores, já que esses alunos adentram mais novos para essa fase. Então, é muito importante que considere-se as características específicas desses alunos. Nós temos também as diretrizes nacionais para a educação básica. As diretrizes, ela coloca como objetivo básico da alfabetização o desenvolvimento das capacidades de aprender dos alunos. Essas capacidades, elas precisam estar focadas na questão da leitura, da escrita e dos cálculos. Ainda as diretrizes, ela coloca que o foco da alfabetização, ele precisa ocorrer nos 3 primeiros anos, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano. Nós observamos também a partir dessa legislação que tem-se uma concepção de alfabetização numa perspectiva de letramento. Nós discutimos essas questões também nos materiais da disciplina, né? Essa perspectiva, ela considera que é importante que o aluno tenha o domínio do sistema alfabético e a prática social da leitura escrita. Ou seja, o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ser organizado de uma forma que o aluno consiga estabelecer relações entre fonemas e grafemas e para o uso social da escrita, né? Dessa forma, todo esse processo de alfabetização, ele precisa considerar, então, que o aluno estabeleça relações entre a língua oral, a língua falada, né, e a língua escrita. Dessa forma, ele vai compreender efetivamente qual que é a funcionalidade da língua escrita na sua vida. Ainda em relação à legislação, nós temos também o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi lançado em 2012, que é o PNAEC, né? Então, a partir do pacto, considera necessários
os 5 eixos, né, na aquisição da língua oral e da língua escrita. Esses eixos, eles devem nortear todo o trabalho do professor. São eles, então, a compreensão e a valorização da cultura escrita, a aquisição do sistema da escrita, a leitura, a apropriação, né, a produção, de textos escritos pelos alunos e o desenvolvimento da oralidade. Então, como nós vimos a partir da legislação, os 5 eixos e a perspectiva de alfabetização do letramento são as questões que precisam nortear as práticas pedagógicas alfabetizadoras, né, em todas as escolas aí que trabalham com o ensino fundamental. A partir dessa breve contextualização, né, nós passaremos agora à professora Jusilene, que trará suas experiências em relação à alfabetização. Estamos com a professora Jusilene Stroca Mendes, que atua na Escola Mercedes Braga como professora alfabetizadora do 1º ano. A professora Jusilene, ela é formada em pedagogia e também em letras. Ela já atua com a alfabetização, ela tem experiência também com o ensino médio, com a educação infantil, e além de atuar na Escola Mercedes Braga, ela atua como pedagoga do ensino fundamental, dos anos finais, e também como professora de língua portuguesa na educação de jovens e adultos. Hoje ela vai nos dar a sua contribuição a respeito das práticas de alfabetização que são desenvolvidas na sua turma. Professora, como que é organizada a rotina da alfabetização? Bom, então, para começar a falar da alfabetização e da minha rotina, eu gostaria de falar que, em primeiro lugar, na questão da alfabetização, é falar do amor que o professor precisa ter em relação à alfabetização. Conhecer a criança, conhecer aquilo que a criança já traz de casa, para que inicie-se, então, um trabalho efetivo com eles, né? Também que o professor ele tem que conhecer diversas teorias, então, sobre a questão da alfabetização, para que ele veja qual que é a melhor forma, qual que é a escola, o planejamento dele está baseado, para que ele possa, então, desenvolver as atividades. Então, falando da minha rotina, né? Aqui nessa sala, é a sala que eu trabalho, que eu desenvolvo várias atividades com os alunos. Então, vocês podem ver que a rotina ela é voltada a partir do planejamento que a gente faz, né, durante os bimestres, e nós escolhemos algum tema e a partir desse tema nós podemos fazer várias atividades para que o aluno consiga alfabetizar através do letramento, né? Então, quais são essas atividades que nós fazemos? Então, vocês já podem perceber que na minha primeira fala eu coloquei que os alunos têm que trazer isso de casa, né? Nós precisamos observar qual é o contato que esse aluno tem com a leitura e com a escrita. Então, aproveitando isso e a partir de então fazendo aqui uma coisa mais sistemática. Então, nós começamos com alguns cartazes dos alunos, quantos nós somos, essa rotina, o ajudante do dia, a leitura dos nomes dos alunos, a leitura dos números, a relação, né, da quantidade com eles, a leitura então do alfabeto, de algumas palavras, a leitura do professor também, que é muito importante, onde vem alguns materiais, né, para que a gente possa trabalhar com esses alunos, que é onde o nosso município recebe, que é a coleção Caminhos, que é do CEF. Então, ele disponibiliza também alguns gêneros textuais que nós podemos trabalhar com o aluno. A escrita, desenvolvimento da escrita, escrita de texto, jogos, aqui como vocês podem observar na sala, esse material ele é muito rico em jogos, que a alfabetização, então, ela é importante que seja desenvolvida de uma maneira prazerosa. Não que ela seja voltada apenas lá para o beabá, como nós muitas vezes fomos, né? Aprendemos e fomos alfabetizados. Hoje a criança ela tem uso da tecnologia, outras coisas, o uso de placas, os pais conversam sobre determinados assuntos com os seus filhos. Então, trazendo isso para a escola, nós já conseguimos observar que se ficarmos dessa forma presa a uma coisa tradicional, os alunos vão achar a escola muito chata.
Então, a alfabetização ela requer algo que impulsione, ou seja, eu preciso incentivar o meu aluno através de pesquisa, instigando ele atrás do conhecimento. Então, os jogos de alfabetização, alguns jogos, né, da questão do desenvolvimento corporal, com a numeração, trabalhando a relação dos números e algumas coisas que a gente pode ser feita, né, através de coisas de sucata, assim, que vocês podem observar os materiais, né, que nós podemos utilizar. Eles são feitos muitas vezes com materiais comprados, fornecidos então pela SEF, ou coisas também que a gente pode desenvolver com os próprios alunos, trazendo materiais de sucata para a escola. Então, com a fala da professora, nós observamos a importância da relação entre a teoria e a prática, né? A teoria, ela traz subsídios importantes para que o professor possa refletir e modificar a sua prática. Observamos também que o uso de apenas um material didático não é suficiente para promover a alfabetização na perspectiva do letramento, como a professora ressaltou. É necessário que se considere a cultura desse aluno, né? Observando que com essa organização que nós temos agora, o aluno inicia no primeiro ano com 6 anos, né? Então essas atividades elas precisam considerar essas características. O lúdico deve ser ressaltado, como a professora mesmo mencionou, através dos jogos, através das brincadeiras, e tudo isso faz parte da organização da alfabetização. Obrigada, professora Gisilene. Imagina, obrigada eu, né, tá ajudando vocês aí, mostrando um pouquinho do nosso trabalho.